Olá, seres encantados! Vamos lá para mais uma live ou podcast da Casa de Autocuradores. Ao vivo mais uma vez para tratar de arquétipos dos orixás. Hoje vamos falar sobre Obá. Isso aí, eu sou a Renata Teixeira, esse é o André Galdini, quem nos dá a aula sobre arquétipos do ponto de vista psicológico e também religioso. É nada mais, nada menos que Leonardo Tondato, aquele que é especialista em arquétipos, símbolos. Ele que é psicólogo junguiano, ele é professor universitário, ele é historiador, agora é filósofo. Então, o Léo é tudo. Macumbeiro também. Não, a Maria Gabriela ia ficar dias falando mesmo? predicados de Leonardo. Tô aqui com essa gracinha, que é historiador, psicólogo, modelo. Adoro! Vou fazer igual a gracinha. Boa tarde aí para todo mundo. Que prazer todos nós aqui reunidos, né? Eu sempre cito a Dalva, né? Desse mesmo lugar, e vou falar sobre ela hoje. Nesse mesmo lugar de nós dois, nesse mesmo lugar de nós todos, né? Temos algumas cadeiras cativas, né? Tem da Dalva de Oliveira, tem do Edinger, tem uma galera que sempre aparece aí. Bom, André, excelente. No Freud, tem que ter. Você acha que eu faço isso, André? Eu não acho. Como assim? Intriga da oposição. Eu não acho. Como assim? Eu não falo do psicossexual. Opa! Então, Perdemos dois agora. Não é, vou falar, é quase tipo que sem as lives, quando as lives, né, não estão na live, eu fico ali falando com o André, olha, hoje nós vamos alfinetar de tal forma. Gente, boa tarde, Gui, boa tarde, tia Cecília, boa tarde, Marisa, boa tarde, Pen, boa tarde, Dirce, boa tarde, Eloá, boa tarde todo mundo. Vamos lá. Hoje, Dona Sônia já entrou por aí? Não, estou esperando, porque ela é filha de Obá, gente. Pois é, eu tô esperando ansiosíssimo. A Ju também ainda não chegou, né? Vou mandar. Mas antes eu vou lembrar todo mundo que a gente tá hoje na nossa 15ª live. Caraca! A gente já falou de Iemanjá, Ganju, Logum, Edé, Yansan, Ossan, Oxumaré, Ori, Euá, Xangô, Okô, Oxum, Ogum, Oxóssi, Exu e o especial que teve o Baluaê e Cuirocô. Esse Léo é demais, né? Não foi nem 10% do que esse homem sabe. Ou seja, gente... Até a live 400 a gente tá aí. Mas eu tava lendo hoje num outro texto que dizem que tem... alguns lugares são 400, outros lugares são 1.600, outros lugares são 1.700. Jesus, amado. 1.700 dividido por 5. É muita coisa. Vai ser uns anos aí. E vamos lá, enquanto estivermos aqui, vamos. Não é verdade? Dá gosto de ver, viu? É muito bom, é muito bom. E hoje nós vamos falar sobre essa moça chamada Obá. Obá Xirê, né, Obá? Tem uma questão importante, várias questões importantes que eu vou trazer hoje. Então eu vou começar devagarzinho e vou aquecendo. Obá. Obá é a terceira esposa de Xangô. A menos preferida. Aguardem isso, gente. Isso pode ser usado contra você. Ela é guerreira, ela é masculina em sua postura e ela nutre um sentimento de rejeição por parte de Xangô. Tá? Existe uma imagem de Obá que eu acho fortíssima. A Obá, ela é representada pelas águas revoltas do rio e pela pororoca. Gente, eu já vi a pororoca só na televisão, mas não é de uma força incrível? A Dona Sônia! Dona Sônia! Obá sem Dona Sônia aqui. Agora eu vou até repetir, só porque a Dona Sônia entrou. Dona Sônia, Obá é a terceira esposa de Xangô, a menos preferida.
Ela é guerreira, masculina em sua postura, nutre um sentimento de rejeição por parte de Xangô. Obá representa as águas revoltas do rio e é representada pela pororoca. E eu estava aqui falando para nós, dona Sônia, sobre a força que tem uma pororoca, né? E Obá vai trazer uma questão muito importante simbólica. Obá, vocês sabiam que é o orixá do amor sem limites e o orixá dos ciúmes? Não. Você mencionou na live de Iemanjá. Sim, mas eu vou falar do ponto de vista do meu conhecimento assim, de Obá, que na casa que a gente trabalha cultura, do aspecto religioso. E só isso aí que você falou já é completamente diferente do que eu tinha de visão de Obá, né? Então, para mim, esse amor aí era ligado a Oxum. Mas faz todo sentido ser ligado a Obá por conta de alguns itãs, que eu acho que você vai falar sobre isso. Nossa! Exatamente. Então tá bom, gente, até semana que vem. Mentira! Não! Nós temos um mito de Obá, um Itã de Obá. Obá vivia no castelo de Xangô. Daniele disse... Entendi pururuca já aqui. Viu? Ela tá representando aqui. A Dani, eu acho que ela é de Inhaçã, viu? Mas o que acontece? Ela tá aqui trazendo. Como a Júlia não entrou, ela tá representando a parte de Xangô pra gente. O que acontece? Obá vivia no palácio de Xangô, onde Xangô tinha as suas 3 esposas. E um belo dia, Obá vê o Oxum andando, assim, saracoteando pelo castelo, né? Tipo o Castelo Rá-Tim-Bum. Enquanto isso, no lustre do castelo. E aí, ela vê Oxum com um torso que cobria, inclusive, as suas orelhas. E ela fica totalmente intrigada por aquilo. O que você está fazendo aí cobrindo a orelha, mulher? E Oxum fala, sabe o que é, Obá? Oxum, bem Oxum. Eu vou fazer aqui a representação Oxum. Tô até com um isqueiro amarelo hoje. Fazer a representação Oxum. Querida, sabe o que é, amor? Querida, Xangô. Mas é bem Oxum, querida. É bem Oxum. É bem Oxum. Querida, sabe o que é? Xangô tem uma iguaria que ele adora. Orelha. E eu fiz um guisado para Xangô. Eu cortei minha própria orelha para ele ver como eu o amo. Você deveria fazer também, experimente. Obá, no ímpeto, na questão de ser aceita por Xangô, ela corta a sua orelha. E ela dá o guisado pro Xangô com a orelha em cima. Então você imagina um guisado com um brinde, né? Xangô olha aquilo, ele fica totalmente enojado. Que história é essa? Que orelha é essa? E ele dá um soco em Obá, um soco em Oxum, que as duas viram estrelas, e de estrelas elas viram rios. Obá, então, começa a trazer um profundo sentimento de rejeição. E o que ela faz? Ela corta os seios, porque ela é uma orixá guerreira. Ela corta os seios para a lança poder entrar melhor. Tá? Obrigado, Luciene. Se você perdeu alguma aula, assista em casadeautocuradores.com.br. Agora presente no seu YouTube e streaming. Streaming não, e Spotify, em forma de podcast. Isso aí. Então, o que acontece? Léo sobre arquétipos completos na Casa de Autocuradores, porque isso aqui não é mais live, né? Já virou? Você tá vendo que até a Lu falou, ó, a aula do Léo. A aula. Não é mais live. E aí o que acontece? Então ela corta os seios para lança entrar melhor, perfeito? E a partir daí ela decreta guerra ao masculino. Eu vou guerrear com todos os orixás masculinos. Gente, Xangô apanha de Obá, Oxóssi apanha de Obá, Logum apanha de Obá, até que Obá chega no momento de guerrear com Ogum. Vocês conseguem imaginar? Tipo aquele round, aquele ringue de UFC. Tá? De um lado nós temos Obá. Do outro lado nós temos Ogum, o próprio senhor da guerra. Não. Entendeu? Aí passa o Oxum no meio com a plaquinha de 3, 2, 1, né? E aí... acho que a gente tem que trazer essas formas assim do mito. Porque, né? Brincando, acho que a gente vai incorporando melhor. Ô, Léo, só que Ogum era... fazer um comentário? A Paula claro. Falou, eu achava que as Amazonas que haviam cortado os seios. Interessante.
Tem alguma É... referência aí? Ah, a gente vai entrar nisso, meu caro Watson. Beleza. E o que acontece? Ogum era espertinho. Ogum falou, eu não vou lá pra pancadaria com o Obá antes de consultar o oráculo de Ifá. E o que Ifá fala para Ogum? Coloque oferendas pastosas nos cantos da batalha. E aguarde Obá tomar o primeiro movimento. Obá, então, tomada de raiva, epa, peraí que agora eu vou quebrar você em dois e não sei o quê. E ela pisa nessa oferenda pastosa e cai no campo de batalha com as pernas abertas. Aí, Ogum aproveita e ali mesmo a possui. Tá? É exatamente isso, Lari. Ogum ele vai antes no oráculo de Ifá. E aí ele faz essa oferenda. Por isso que Obá perde. Né? E aí Ogum a possui, ela volta em si. Né? Então nós podemos pensar que Obá vai representar simbolicamente a possessão do ânimos nas mulheres. Ou seja, vai falar sobre a questão de quando esse masculino está muito aí, enorme, muito inflado. Essa questão do mito de Ogum e Obá vai falar sobre o ego caído e o reequilíbrio de uma estrutura psíquica, né? E Obá se assemelha a uma deusa grega, de nome Hera, que é a deusa do casamento, esposa de Zeus. Olha como as coisas são complementares. Hera é o terceiro casamento de Zeus, tal como Obá é a terceira esposa de Xangô. Rapaz, que coincidência. Não existe Não é? coincidência. A gente vê por aqui. E o que acontece? Então eu vou começar a trazer para vocês. Vamos viajar, meus caros e meus amores. Vocês já assistiram? Eu estou assistindo muitas biografias de artistas brasileiros nesses momentos. Não sei, me deu uma vontade. Vocês já assistiram o filme da Dalva de Oliveira e do Erivelto Martins? Dalva e Erivelto? Dona Sônia já, eu não. Dona Sônia já. Eu assisti quando passou na Globo há muito tempo. Exato. Olá, Rafael, olá, Pri, olá, Carol. Então, o que acontece? Você vai percebendo, primeiro que eles tinham uma relação que se apaixonou, tudo mais, né? Eu acho que ali a Globo mostra uma coisa que não é nenhum, nem outro. Viu? A Nacional já assistiu. Uma coisa que ali não era nenhum e nem o outro. Mas o que acontece? A relação se tornou... Sócia! A relação se tornou doente, tá? Existia, às vezes, até uma certa agressividade entre eles, mas você vê ali, ao longo do filme, a Dalva, eu conheci outras pessoas, mas o meu grande amor foi o Erivelto, e esse amor sem limites. Então você vê aí uma questão Obá nesse filme, Dalva e Erivelto. Tá? Eu falo que... Ah, Paulinha... Quem vivenciou... Gente, a questão do arquétipo é poderosíssima. Nós somos possuídos. Isso irrompe a consciência e toma. Nós usamos a palavra possessão, porque é como se você fosse possuído por... Quem vivenciou muito o arquétipo de Obá? Muito. Inclusive o mito. Muitas vezes nós vivenciamos e reeditamos mitos sem perceber. Van Gogh. Entendeu? Tá? E aí o que acontece? Obá vai falar de psicossomática, uma matéria que a Rê teve com um professor aí. Recomendo. Obá vai falar de uma mastectomia. Uhum. Ela vai falar do feminino ferido. Do feminino não compreendido. Obá vai falar... Falou até de uma... Pode continuar. Ela falou até de uma misandria, assim, né? Um ódio pelo homem e pela figura masculina. Exatamente. Que daí eu vou entrar daqui a pouquinho aí a gente vai nas para aquilo lá Amazonas. que você já falou antes, que é a enantiodromia, que é você se torna aquilo que você mais abomina. É o pêndulo.
É o pêndulo. Você vai vencer o outro extremo da situação. Né? Então o Obama vai falar de algo do feminino que precisa urgentemente ser olhado. Eu vou começar a falar. O que a Sônia falou? Pois é, eu vi. Eu vi. E ela é filha de Obama. Né? Olha só essa vivência aí do arquétipo, hein, dona Sônia? Essa questão aí, óbvio que eu não vou entrar, né, aqui no dispor de forma alguma, mas a questão do feminino aí o uivo do feminino, né? O uivo enquanto aquilo que precisa ser visto, né? Olá, Rosana, prazer. E o que acontece? Essa questão da possessão do ânimo. Gente, todo mundo conheceu, pelo menos uma mulher que foi possuída pelo ânimo. Ela anda por aí batendo em homens e mulheres, tá? Ela sabe de tudo e sabe tudo melhor do que todo mundo. E ela não aceita a opinião do outro. Vocês já viram alguma mulher assim? Já vi uma ou duas. Mas todas as mulheres são mais que os homens. Acho Não, e vocês percebem que é um ânimos perseguidor, que nunca tá errado. É inflexível nesse sentido, né? E o que acontece? Ele sofre, né, justamente do feminino, de uma imagem do feminino fraca e incerta, uma espécie de um instinto danificado. Ai, Ju! Ainda bem que eu não estou batendo nas pessoas. Só simbolicamente a gente deixa, tá, Ju? Então o que acontece? O que está por trás disso? Muitas vezes a mãe não estava disponível nem de forma emocional, nem de forma física. Isso a torna vulnerável à posse desse ânimos. Tá? Essa mulher tem uma imagem negativa sobre a sua feminilidade e sobre as outras mulheres. Ela vai falar, mulher, ai que mimimi, que coisinha. Geralmente ela vai ter o quê? Amigos homens. Sim, isso é muito comum, né? Eu acho. Geralmente elas são altas executivas. Uhum. Tá? Porque encaixa aí com esse perfil. Né? Olha só. Ela é crítica, né? Ela julga as outras mulheres. Ela mesma ela é vaidosa. Não quer dizer também que ela anda tocando a buzina da Scania. Não necessariamente. Ela pode ser feminina, mas ela, ao mesmo tempo, é ciumentíssima, mas ela não tem consciência disso. Então ela vai rotular os outros como vaidosos, como falsos, como ciumento, tá? E esse ânimos, ele tem um objetivo, gente. A psique, entendam uma coisa, a psique sempre possui uma intenção. A psique, ela é intencional, ela tem uma intencionalidade. E não é uma intenção causal, não é por quê. É para quê? A serviço do quê? Esse é o raciocínio de Jung, que muda o paradigma das coisas. Né? Eu não posso falar que isso é porque de um instinto sexual, como a gente vê. Enfim. O que acontece? O André já captou aí, né? Eu já vi a risadinha dele ali. Mas, então essa é a grande crítica a Jung, por exemplo, a psicanálise. Né? Enfim, qual que é o objetivo do ânimos dessa mulher? Tá? É afastá-la, é desligá-la da sua fonte criativa de vida. Ele impede que a mulher entre em contato com uma dimensão espiritual e mantém focada numa direção material. Em termos mitológicos, alguém tinha falado da mitologia das Amazonas, desculpa, gente, que a memória hoje está ruim. Mas ela impede de entrar em contato com Hestia, que é uma deusa que caiu em desuso, que é a deusa da lareira que vai proteger a interioridade, que vai trazer a questão do sacerdócio e do feminino espiritual. Tá? O que é a questão? Qual é o oposto do amor? Ju, não vale você responder, Rê, não vale você responder, porque eu já fiz essa pergunta para vocês. Dani também não pode responder, tá? Oposto do amor, isso.
Ele sabe a resposta, né? Ele teve spoiler. Eu sei. Tá. Meus amores, o oposto do amor aí, numa concepção junguiana, é o poder. O Jung fala que onde o poder impera, não há espaço para o amor. Tá? E o que essa mulher possuída pelo ânimos sofre? E não é qualquer ânimos, é um ânimos barba azul. Que mutila, que estupra. E que denigre. Ela sofre de uma vontade de poder. Um desequilíbrio psíquico que vai afetar sua relação com os outros. Né? É isso, Paulinha, é poder. A Paulinha respondeu. Exato. E vai também dificultá-la na relação com o seu mundo interno. Tá? O que está faltando aí? O que tem em demasia? Tem demais logos e falta eros. Tem demais a lógica, falta paixão, falta emoção. Qual que é o resultado disso? É alguém que persegue apenas o intelecto. É uma atitude unilateral, rígida, carente de calor, carente de sentimento. Ela não tem coração visto pelas outras pessoas. Ela é isolada dos seus instintos, desequilibrada, destrutiva. Tá? Ela pode se relacionar sexualmente, mas é uma questão muitas vezes de competição. Né? Então, o que é necessário aí o trabalho? Ela faz montanhas de montículos, né? É necessário ela entrar em contato com o seu feminino. Entendeu? Com as questões da feminilidade. Integrar aí a Oxum, por exemplo, que é uma boa. Que é justamente a inimiga de Obá. Você vê no terreiro. Não tem Kizila, não, Léo? Pois é. Você tem que passar, você tem que ir para além da Kizila. Você tem que integrar a Kizila como parte constitutiva de si mesmo. Tá? E aí vamos para as Amazonas, né? Vocês querem um exemplo de Obá? Agora o Gui surta. Mulher Maravilha. Isso, eu guardei esse spoiler a semana toda dele, que eu ia falar para ele, mas eu falei, não, vou falar, eu tenho outra surpresa para ele. Então tem a questão, né? Mulher Maravilha, né? Até no filme, é o mundo lá das Amazonas, né? Na ilha de Temícera, né? Onde que elas são criadas para serem guerreiras imbatíveis. Outro exemplo, eu acho que poderia se encaixar, a Laguerta, do Vikings. Do Vikings. Acho Também. que você conhece, né? Uhum. No final, até ela se casa com uma mulher. Ela desiste dos homens e ela se casa com uma mulher. Exato, exato. E aí o que acontece? Na mitologia. E mata a mulher. E mata a esposa dela, é verdade. Depois. Olha que. Da série. É. Foi mal aí. Esse episódio tem uns 4 anos. Já caducou. É verdade. O que acontece? As Amazonas, elas eram integrantes de uma sociedade só de mulheres guerreiras, não permitiam a entrada dos homens, né? Eram independentes e lutavam com os homens que tentavam dominá-las. Isso é importantíssimo. Toda a parte vai trazer 2 aspectos do arquétipo, né? Em algumas versões elas não poderiam ter relações sexuais com os homens, tá? Em outras elas tinham relações sexuais com estrangeiros, né? Os meninos que nasciam ou eram mortos ou eram enviados aos pais, tá? Elas aparecem em muitos mitos, inclusive nos 12 trabalhos de Hércules, né? Tá. Então, mas ela vai falar uma coisa importantíssima, a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha vai falar sobre a questão contrária da unilateralidade do patriarcado. Né? Ela vai falar da questão de um feminino valorizado,
ela vai falar da questão da mulher guerreira e da mulher independente. Lá, Fabi, Laura, enfim. Essas mulheres que se identificam com esse papel, elas são treinadas aí desde novinhas a assumir, né? Então, ela vai. Quando essa mulher é muito potencializada, isso, ela pode entrar num extremismo aí dessa questão de valorizar somente a guerreira e de rotular-se como guerreira. Rotular a si mesmo também é não trazer outras concepções acerca de si e não trazer a amplitude, a gama de coisas que nós podemos ser. Nós somos múltiplos, nós somos multifacetados. Né? E aí a tendência de não integrar justamente o amor, porque o amor e o relacionamento são vivenciados com desconfiança. Tá? Mas enquanto heroína, ela vai trazer uma situação saudável para a psique feminina. Ela vai falar de potências do feminino também. Né? A Diana, no filme Mulher Maravilha, ela tem uma grande missão, que não é destruir os maus, ela tem a missão de unir dois mundos. O mundo das Amazonas, que é o mundo escondido, matriarcal e que tem ódio dos homens, e o mundo dos humanos, que está em guerra e estritamente patriarcal. Tá? As Amazonas eram matriarcais e adoravam Ártemis, né, a deusa da lua e da caça. Tá? O que acontece? Essa questão da psicologia feminina, porque nós estamos falando de psicologia feminina, né? Nessa questão do patriarcado, está justamente contrário à questão da Grande Mãe. Quem você não viu Grande Mãe, assista a live de Iemanjá, não perca. Quer dizer, não perca não, se você perdeu, vá assistir. E o que acontece? Vai trazer justamente a oposição com esse mundo da mãe, né? O que acontece aí? Qual que é o desafio? Não tem que levar a violentação da natureza feminina através do masculino, mas o feminino não pode perder o contato com esse self, com o arquétipo que regula a psique, com esse self feminino. Tá? Essa questão do patriarcado que é aprisionado vai trazer uma derrota aí na estabilidade matriarcal feminina. Tá? Então, essa oposição do matriarcado vai trazer uma oposição a esse aprisionamento do feminino dentro do patriarcado. Tá dando para entender? Uhum. Tá. Então a gente vê essas forças de oposição nas Amazonas e no ódio aos homens. Né? Essa força pode parecer regressiva. Às vezes até pode falar isso, entre aspas, gente, como primitivo. Mas ela traz em si um elemento positivo no desenvolvimento. A Diana, por exemplo, do filme, ela é impulsionada por isso. Tá? Ela leva ela a ampliar a sua personalidade. Né? Então, a Diana, como um ego ideal, ela pega o ego feminino, ela pega a força masculina, tá? E aí ela sucumbe do ponto de vista do patriarcado, tá, gente? Ao amor. Assim como a psique fracassa no mito de Eros, nesse sentido. Tá? Então, ela parte aí rumo encontro a Ares, né? A própria guerra, para acabar com a guerra, que vai destruir a humanidade. Ou seja, o que isso quer dizer simbolicamente? No desenvolvimento psíquico feminino, esse aspecto terrível da parte do materno e do paterno são decisivos para se estruturar uma personalidade forte e concisa. Entendeu? E aí, a Diana usa a espada, a Obá corta os seios e usa a lança. Ou seja, ela se apropria de uma certa forma dos aspectos masculinos da personalidade nesse embate. A lança ela é um símbolo bem masculino, né? O falo, né? Exato. E aquele aspecto que é muito falado de Obá, pelo menos da forma que a gente vê, da nossa percepção, que Obá está muito ligada
a energia mental, ao foco, a concentração. Tem alguma ligação com a lança em si? Acho que a lança é uma arma que ela vai direto pro foco. Sim. Ela atinge ali aquele ponto. E essa questão também da Obá, ela tá ligada à intelectualidade, mas não aos outros aspectos, né? E aí o que acontece? Mas ela se descobre, a Diana, né? E ela atinge a realização quando ela abre a mão da espada. Ela abre mão, né? Então você tem aí uma conúntio alquímica. Você tem aí a união de opostos, tá? A Diana, ela traz de tesouros dessa jornada justamente o amor e a compaixão. Ela começa então a entrar no seu processo de individuação. Então, a Mulher Maravilha, ela vai tratar simbolicamente do desenvolvimento do feminino, rumo a uma realização máxima, ao processo de individuação, que só ocorre através do amor e da gratidão. Nossa, vocês estão tocados, né? A Diana, ela vai trazer um sofrimento em si própria. Ela vai integrar os aspectos positivos e negativos de forças gigantescas e arquetípicas, tá? Ela vai unir Eros e Logos, que é justamente o desafio da mulher contemporânea. Ai, total. Então, Mulher Maravilha é um mito da atualidade, né? Eu vou trazer uma outra também. Obá sim. acaba sendo uma orixá das mais famosas, uma das menos cultuadas. E talvez haveria muito mais equilíbrio na sociedade se Obá fosse mais... tivesse mais atenção, certo? Certo. E fosse olhada com mais carinho, André. Tá? Porque Obá vai falar do feminino ferido e a perda da anima mundi, da alma do mundo. Né? Ela vai falar sobre essa questão, né, da liberação da mulher que infelizmente se baseou na supressão do feminino. Tá? E o que acontece? Ela vai falar também de uma questão que eu vou entrar aqui numa triangulação de mitológica. Semele, Zeus e Hera. Semele era amante de Zeus, né? E aí tem a Hera, né? A Hera é justamente a deusa do casamento, tá? Então, o que acontece? O que nós percebemos? Zeus trai Hera com Semele, né? E a Hera, ela não fala pra Zeus, tipo babado novo, safado, cachorro, sem vergonha. Não. Ela vai atrás da mulher que fez isso. E ela culpa a mulher e esse masculino fica como, nossa, ai, ele caiu nos encantos daquela sirigaita. Eu vi ontem isso. Aconteceu uma situação assim, ele tá no papel dele. Pois é. Oi? Então, oi. Entendeu? E ao mesmo tempo, gente, um pequeno parênteses, esse masculino que é enaltecido na nossa cultura enquanto Apolo, enquanto bonito, com o abdômen trincadinho, com o seu tanquinho, eu não tenho tanquinho, não, gente, tenho massinha de pão, tá ótimo. E o que acontece? Com o seu abdômen trincadinho, com a sua coisa de nossa, e não sei o que, com o seu loiro dos olhos azuis, né, uma figura totalmente apolínea, na psicologia do masculino também foi negado um Deus. Por que tantos homens na meia idade estão deprimindo, gente? Porque os homens estão negando Hades. Não consegue entrar em contato com o seu Avernal. E Hades é o cara. Voltando. Então, o que acontece? Um relacionamento, primeiro, triangulações, alguém sai machucado, gente. Eu deixo para vocês ouvirem aí uma música da Carmen Costa. Eu gosto muito da Carmen Costa. Era uma cantora que ela
Ela foi contratada para ser empregada do Francisco Alves e o Francisco Alves ouviu ela cantando um dia e fez da carreira dela, chamada Eu Sou a Outra, que começa um pouco assim: ele é casado, eu sou a outra que o mundo difama. Né? E que ela vai contar a história de ser a outra e que ela no final ela fala: mas tenho muito mais classe do que quem não soube prender o marido. É Sema Eliseuziera. Porque não é esse marido que é um... Enfim, a briga entre esses aspectos do feminino, né? E aí, o que acontece? Vai falar sobre essa questão da rejeição também, Sema Eliseuziera. E aí eu pergunto, gente, e ao mesmo tempo já respondo: de onde vem os ciúmes? Muitas vezes, simbolicamente, os ciúmes é quando a gente não sabe o nosso lugar na vida do outro. Momento. Faz sentido. Entendeu? Muitas vezes tem isso, tá? O que acontece? O ciúmes influencia demais na relação de um casal. E hoje nós temos dois ciúmes. Nós temos os ciúmes e o web ciúmes, né? Entendeu? Web. Nós temos o ciúmes digital. Porque assim, se curtiu é porque ele curtiu a foto, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. No UOL esses dias tinha um artigo sobre a microtraição. Hein? Microtraição. O que é? É curtir foto de vagabunda. Vagabunda. Era o termo Ah. utilizado entre aspas, o termo utilizado pela mulher lá que tava falando. Uma mulher escreveu. Foi uma mulher que escreveu? Uma mulher escreveu isso. Que absurdo. Não sei o que é mais absurdo dessa. Nossa, tô morto na farofa de Exu com bacon, mas enfim. E tô despachado na encruzilhada, gente. A próxima live eu vou fazer direto da encruzilhada. O que acontece? O homem, nós, né, a sociologia fala que nós somos seres sociais, né? Então, gente, tô fazendo live. O que tá me ligando aí? O que acontece? O lugar do casamento é um lugar de desenvolvimento psíquico. É um lugar que pode se apropriar, né? Pode trazer aí um caminho para a individuação, quando você também retoma as projeções do outro, né? E enfim. Mas você percebe que o ciúmes ele vai corroendo, ele sempre tem uma coisa de... muitas vezes ele vem sempre com uma ironia: ah, vai lá com a sua amiguinha. Ou então, não, você tá tão brother dele, ué, vai lá então, né? Você não precisa. Vai lá. É porque o ciúmes no homem é mais explosivo, né? Gente, assistam Dalva e Erivelto, porque ele fala: você tá dando pra outro. A Lari tá falando, faz uma live de Pombogira. A próxima 6:30 da tarde. 6:30, junto com a Dani, vai ser sobre o arquétipo de Pombogira. Então, pessoal, 6:30 hoje, lá no Insta, dá pra entrar pelo Insta do Léo mesmo. Então, siga o Léo aí, que daqui a pouco, 6:30, tem ele e a Dani falando sobre isso. Exato. Então vocês percebem que também tem uma questão aí muito importante. Ô Paulinha, vamos aqui entre nós. Você percebe que tem uma questão aí que atua nos ciúmes de um complexo de inferioridade e que eu não consigo lidar e eu projeto pro outro? Né? Farofa com bacon pra fazer um padre dormir. Ai, André! Excelente! Então, isso aí. Jung, eu nunca lembro porque é difícil ler. Jung além das Jung palavras. além das palavras. Isso. Daqui a pouco, 6:30. Então, o que acontece? Tem uma questão aí de um dos complexos negativos que estão atuando na psique. Entendeu? Tem uma questão aí da insegurança, dessa questão do ego, que pode tender para uma relação abusiva. Esse complexo de inferioridade vai marcar, às vezes, uma vida inteira de um sujeito.
É. Tá? E às vezes vem algumas coisas do tipo, mas você não existe sem mim, eu não existo sem você. Cruzes! Não é verdade? Então, gente, cuidado com isso. Tá? É claro que um pouco de ciúmes é bom para vermos que o outro se importa também, claro. Pra gente perceber, tipo, né? Ah, gente, também a gente pode ser meio Oxum, pode falar, tô com ciúmes, e na verdade tá tipo pensando, caguei. Mas ok. Entendeu? Mas, enfim. o que... Enfim, o que acontece? Mas pro outro, acho que tem várias formas do outro. Acho que tem várias formas do outro se sentir olhado e do outro se sentir bem quisto. Tá? Muitos problemas vividos em relacionamentos, gente, ocorrem devido a repetições de padrões de comportamento, né? Muitas vezes a relação não vai bem e justamente às vezes as pessoas tentam consertar das mesmas formas que fizeram a relação ir por água abaixo. É mesmo. Não é verdade? Uhum. Né? Então a gente precisa conscientizar a causa dos problemas e reagir a ele de uma forma diferente do que de sempre. Tá? Você precisa olhar para o seu parceiro e perceber que não é um príncipe encantado. Cruzes, que eu detesto príncipe encantado. Mas que não é um príncipe encantado, que não é o herói no cavalo branco. Que ele é humano, tal como ele é. E a sua parceira também é. Isso numa relação heteroafetiva, homoafetiva, panafetiva. O que você falou? Existe a nossa idealização do outro, e existe o outro como ele é. Uhum. Verdade. E se o outro não tá muito aí, não tá muito. Se você tá sentindo esse sentimento, sentindo essa questão de rejeição, nutrindo esse sentimento de rejeição pelo outro, e se o outro não pode estar presente ou não pode estar disponível, meus amores, posso dar um conselho para vocês bem básico, tá? Muito básico. Quando o amor não é servido, a gente se levanta da mesa e vai embora. Simples. É. Né? A Dani tá pedindo pra eu contar a minha história do príncipe. Tá bom, eu vou contar essa história. Gente, é o seguinte, uma vez eu tava namorando uma pessoa. E aí, tudo bem, gente, quando nós estamos apaixonados, nós fazemos juras de amor e tudo mais, isso é tão bonitinho, não é? É tão fofo. Não. E essa pessoa virou pra mim e falou, ai, Leozinho, você é meu príncipe encantado. 2 dias depois eu terminei com ela, tá? Cruzes, eu vou ser príncipe de alguém? Tomara que a Não! pessoa nunca assista a live. Não posso falar. Não posso falar. Então, o que acontece? Nossa, eu não posso falar. Já falou, Léo. Já falou. Eu já falei. O que acontece? Cruzes, como assim você vai ser príncipe encantado de alguém? Olha o peso que é colocado aí. Isso. Eu não quero ser príncipe encantado, eu não quero ser essa figura heróica. Eu quero ser Hades se você me aceita como Hades. Ou se não, cai na capoeira. Maché. Vocês sabem também outra figura, Obá? Ju, você não comenta nada. Ju. Então, outra pessoa, outra figura, Obá? É uma outra surpresa aí pro Gui? Malévola. Olha. É. Malévola é Obá, Lilith e Pombagira. De uma certa forma. E a gente pode dividir aí simbolicamente Malévola em 2 partes. Primeira parte, os 2 reinos distintos em guerra, né? Ué.
Tá. Então, na primeira parte, a gente vai ter algumas figuras, né? O rei velho, a Malévola e o Stephen, né? O jovem pelo qual ela se apaixona, né? E o rei aí, ambicioso, né? O rei aí vai mostrar um princípio divino, teoricamente. Teoricamente. Que depende dele, né? O bem-estar físico e psíquico para toda uma nação. Né? O rei pode ser pensado como um símbolo do self, do arquétipo regulador da psique, tá? Da consciência coletiva. E ele é necessário constante renovação. Por isso que muitas vezes os contos de fada começam: um velho rei estava doente, ou o velho rei morreu, porque é uma nova ordem que é necessária. Né? Até para começar a jornada do herói, né? Exatamente, exatamente. E aí o que acontece? O reino ali da Malévola, né? Não o que a Malévola participa, esse reino aí do rei Gagá, ele representa uma atitude unilateral. É a ênfase no aspecto de logos. Tá? Não tem feminino, não tem eros, não tem relação com o irracional. É onde a falta de amor que eu falei, onde não há amor, o poder se instala. Por isso o novo rei deve ser coroado. Né? Então, entre os pretendentes, né, tá aí o Stefan, que foi o amor da Malévola na infância, né? A ele a fada entregou, então, o seu coração e o seu amor mais íntimo. Né? Entretanto, o Stefan atrai. Stefan, sei lá, o cara, né, atrai. É um mocinho. E aí, o que o move a traição? Gente, aliás, vejam um livro do Aldo Carotenuto, um analista junguiano italiano, Amar Trair, quase uma apologia à traição. Meus amores, eu vou contar outra coisa pra vocês. Só é traído quem confia, tá? Uhum. Isso você falou algumas vezes, viu? Entendeu? E aí, gente, mas essa da live se a pessoa assiste. Enfim, voltando. A fada entregou seu coração a ele. Né? Então ele atrai. Mas o que o motiva a atrair? E aí ele vai falar, o Carotenuto fala de algumas transgressões que são importantes. Às vezes tem transgressões que levam para a própria relação, transgressões que são, entre aspas, safadeza e safadeza, enfim. Ele vai falar de transgressões que tiram de uma situação e levam para um novo, enfim, tem vários tipos de transgressões. Né? Mas o que move essa traição? O poder e a ambição. Tá? Ele corta as asas dela e entrega ao rei. Então ele toma ali o lugar enquanto novo regente. E aí, o elemento feminino não é resgatado. Essa atitude unilateral permanece, se perpetua nesse sentido enquanto prática social legitimada. Continuando. Essa atitude é muito comum em homens. Tem muitos homens que cortam as asas das mulheres. Eu faço uma pergunta para os homens. Vocês sabem lidar com mulheres que voam? Continuando. Mais fácil ser barba azul, né? Mais fácil ser barba azul, exato. Do que voar junto com elas ou dar possibilidades de alçar maiores voos. Se você não sabe a história de Barba Azul, live de Xangô. Isso, assista. casadeautocuradores.com.br. Agora é disponível no YouTube e no seu Spotify para ouvir quando quiser. Muitos homens, movidos pelo seu medo inconsciente da mulher, e eu deixo aqui uma outra indicação de livro, Quem Tem Medo do Feminino. Esse é o título de um livro. Então, muitos homens cortam as asas da sua mulher. Xangô não corta as asas de Obá de alguma forma? Né? Das três, né? Porque se ele simboliza o patriarcado, ele, obviamente... Ele cortou das três. Exatamente. E Olari, é claro, né? Porque já dizia Sartre, o inferno são os outros, não é? Voltando.
Então ele corta a sua independência, seu progresso profissional, ele corta as amizades da mulher. Quantos homens que não fazem isso, né? Nossa. Eles se apresentam de forma amorosa, prometendo um amor verdadeiro, mas visam, na verdade, o poder. Tá? E aí, o que Stephen faz aí, simbolicamente? Stephen, isso, ele faz. Ele trai a sua ânima, ele traz a sua própria alma feminina. Tá? A Malévola, aquela protetora de Mor, ela passa a ser protetora do reino inconsciente. Ela traz uma representação daí da ânima. Né? A Malévola transitava aí entre esses dois mundos e executava justamente esse papel. Né? O fato dela possuir asas é uma alusão a Hermes, o deus alado da mitologia grega comunicador. É um lado pombagira de Malévola, nesse sentido. Tá? Quando Stephen, né, corta suas asas, ela perde essa função de guia. Né? E Ponte, né, ela é guia, Ponte, psicopompo, que vai levar ali. E ela fica justamente negada aí ao mundo do inconsciente, fica renegada ali. Tal como Lilith foi renegada por Abrão. De Deus. Se você não assistiu a live de Lilith, acesse Jung Além das Palavras, está lá, vai estudar. Opa. Outro símbolo aí, é o chifre, né? Você sabe que tem um começo de um ponto que fala assim, ela tem chifre, ela tem rabo, ela é mulher de 7 diabos. Ai, tá me dando calor. O chifre vai representar o quê? A virilidade, a força, o poder, a fertilidade. Ou seja, ela é justamente a Malévola a responsável pela fecundidade do reino e da consciência. Tá? Esse aspecto feminino do homem, quando ele é rejeitado e é reprimido, ele acaba se tornando não diferenciado. Né? E quanto tempo que eu tenho? Uns 7 minutos. Ah, beleza. Então, no inconsciente, ela ganha mais força, porque o reino de Mor fica tudo escuro ali, né? E aí ela se volta contra essa posição unilateral de consciência. Então a Malévola se torna primitiva, vingativa e amarga. Tal como Obá. Tá? Esse feminino interior, essa ânima, que vai um aspecto da vida, que vai nutrir, né? Agora vai se voltar enquanto atitude consciente, como um aspecto de morte. Olha só a polaridade. Aquilo que era vida e que poderia ser uma parte da criatividade, se volta como morte, que vai devorar, que vai consumir e que vai trazer um outro aspecto destrutivo para a personalidade e ameaçador. É a figura da bruxa. Tá? Acho que isso também tem no Wicked, né? A bruxa má do leste, né? Do leste ou do oeste, enfim. O Geek é doutorando, não, ele é PhD em Wicked, em Disney. E aí, que isso nos leva para a segunda parte do filme. Que a gente tem o Stephen como rei, que se casou e teve a Aurora, e as 3 fadas. As 3 fadas que são os 3 patetas, né? E o corno. O corno não, o corvo, desculpa! Saiu, gente, o corvo, né? E a Malévola. Vamos lá. Nessa segunda parte, a gente vai ter o oposto da primeira. Então, na primeira tinha um desequilíbrio, onde o masculino... Tá? Nós temos mais figuras femininas, que são as fadas, a Aurora e a Malévola em si, né? Então essa psique, ela está buscando o quê? Uma homeostase, um movimento de um equilíbrio compensatório. Mas esse equilíbrio só ocorre pelo que nós falamos, a enantiodromia. Certo? Então, o que acontece? Esse ciclo é natural da nossa psique. Tudo se reverte em seu oposto para que haja um aprendizado e uma flexibilidade. Eu tô empolgadíssimo hoje. Vocês não têm noção, gente. Tá saindo... E aí nós vemos com essa questão da segunda parte da... Eu li, tá, André? Da segunda parte aí do filme Malévola, o quê? A consciência no matriarcado. A compensação a esse patriarcado, né?
É nessa fase, então, que o feminino ferido vai trazer o quê? A busca da sua vingança. O seu lugar de direito. Tá? Um homem, quando ele rejeita o seu feminino, ele é tomado por ele. Então o homem tem ataque de ânima. Ai, você tá me vendo, não sei o quê. Liga às 3 da manhã bêbado, cantando sertanejo, cruzes. Enfim. Quando o homem é possuído pela ânima, ele se torna mal-humorado e chato. Porque ao invés de ajudar a administrar suas emoções, a ânima fica trazendo aspectos primários e indiferenciados. É o grande bebezão que fica chorando daí. Né? O homem, aí assim como Stephen, ele vai se afundar em um humor opressivo, vai rejeitar os seus relacionamentos mais próximos e não tem consideração por ninguém. O valor da gratidão e do amor que devem ser desenvolvidos na individuação estão justamente opostos aí. Então a Malévola, ela é traída e amargurada, né? Ela não é mais uma fada, ela é uma bruxa. Ela é a encarnação da Mãe Terrível aí, nesse sentido. Que se liga à morte, à ruína, né? E ela é auxiliada justamente por um corvo. Né? O corvo que é associado à bruxaria, ao mau agouro, à magia, né? Mas também à fertilidade, à esperança e à sabedoria. Tá? E aí o que acontece? A Malévola, com a Mãe Terrível, ela vai se voltar contra a criação do rei, a sua filha. E ela exige um sacrifício terrível. Né? Ou seja, para haver um equilíbrio entre feminino e masculino, tem que ser sacrificado e deve ser submetido aos desígnios de uma bruxa, né? E aí a Aurora é escolhida, tá? Quanto tempo que eu tenho, gente? Uns 3 minutos. Tá. Então, o que acontece? O fato de ir para a Mor, né, o mundo desse inconsciente que vai trazer para nós uma alusão que empreende uma descida ao mundo subterrâneo, ou seja, tal como a irmã Ereshkigal, tal como o mito de Inanna, Malévola também desce. E ela desce à custa das suas asas, do seu chifre, e à custa da própria Aurora. Gente, só um pequeno parênteses. Márcia, que saudades, que bom te ver. Márcia foi minha professora de religião no colégio, gente. Nossa! No colégio? No colégio. Isso denuncia a nossa idade, né? Mas um prazer imenso de ter aqui. Foi ontem à noite. O que acontece? E aí que a Malévola começa a encontrar simbolicamente a redenção. Uma vez que ela conhece uma outra forma de amor, que é o amor maternal. A sua redenção não pode vir pelo masculino, porque foi ele que traiu a ela. Então, faz por uma menina. Ao mesmo tempo, a Aurora, aquela que brilha, traz a questão do arquétipo da criança divina que impulsiona para um futuro. É um bom presságio. Assim, quando ela desenvolve a gratidão e a compaixão pela Aurora, ela volta a ter esperanças e a amar a si mesma também. Ela resgata suas asas e volta a ser o psicopompo. O rei encontra o seu destino que todo aquele que é engessado em uma polaridade encontra. A consciência, então, encontrou seu equilíbrio. Os opostos fizeram a conútio e a união, tá? Em um quadernátio, um quarteto aí, que vai representar a autoridade e a alteridade, não a autoridade, e a totalidade. E, meus amores, assim eu encerro minha fala de hoje. Olha quanta coisa que Obá diz. Caramba, fomos longe, Cobá, hein? Adorei, um ponto de vista bem diferente do que a gente estava acostumado, né? E que faz todo sentido. Quer falar? Né? É bacana que nem eu falei na última live, essas coisas de fundamentação de orixá, aquelas coisas, que cor que é, que dia da semana e tal, isso aí é muito raso, né? Aqui a gente vai bem fundo mesmo, o Léo pega a picareta dele e a gente acompanha ele nessa imersão no arquétipo dos orixás. Muito obrigado por mais essa, Léo. É isso aí, muito obrigada, Léo, muito obrigada a todos que participaram. Só um recado rapidão. Tem grupos de estudo com o Léo sobre arquétipos das deusas femininas. Meninas, quem quiser, fala comigo no PVT, manda mensagem aí para ter aulas do Léo. Liga pra mim, meu coração. Enfim. Essa foi nossa 15ª live de orixás. Gente, é um prazer. Muito obrigada. E daqui a pouco no Insta do Léo e do Jung Além das Palavras sobre o arquétipo de Pombogira. Se você quer assistir de novo ou quer assistir as outras lives,
casadeautocuradores.com.br. E sexta-feira tem live sobre terapia tântrica com Kelly Aleca. E é isso. Assista!